Oi, voltei! Sou Simone, tô aqui no Ateliê Jurubeba e hoje nós vamos terminar o nosso kit escolar especial para volta às aulas. Então, quem não assistiu, nós ensinamos aqui a fazer uma mochilinha térmica maravilhosa, com um acabamento perfeito, tampando o zíper, com a aba de tampar o zíper linda. Fizemos também a mochila de carrinho e de ombro, ou seja, você pode usar a mochila das duas formas, porque eu ensinei tudo para vocês. Já fizemos uma necessaire maravilhosa, super fácil, que todo mundo vai conseguir fazer combinando com o kit. E também, hoje, vamos fechar fazendo kit higiene. Mas não é um kit higiene, não. São dois modelos diferentes que eu vou ensinar para você. E você vai ter a opção de fazer com viés ou sem viés. São dois modelos diferentes e super bacanas. Eu tenho certeza que um dos dois você vai querer fazer. Então, a gente vai concluir a aula de hoje com chave de ouro. Então, vamos lá. Olha, nós vamos aprender hoje, ó, tá amassadinho aqui, mas passando um secador ele ajeita. É um kit de higiene oral, tá? Que nós fizemos aqui. Eu fiz menores porque ele tem que caber dentro da mochila, né? Já tem muito volume na mochila da criança, então eu fiz assim mais compactos. Comprido o suficiente para caber escovas de dente grande. Olha aqui, ó. Fizemos esse modelo também para a aula de hoje. Tá vendo? Olha aqui, eu fiz a costura toda em marrom para vocês verem a costura, ó. Toda em marrom, ficou bem destacado, mas era de propósito, para vocês verem a costura. E aqui, ó, o comprimento, tá vendo? O comprimento cabe em escova de dente bem grande, que é a minha. Ela é grandona. A pasta. Do outro lado coloca uma toalhinha. Eu não tinha toalhinha. Eu não tenho toalhinha nenhuma, não achei. Eu tinha umas toalhinhas que não tá bordada, mas não achei nenhuma. Eu coloquei só um paninho aqui dentro, só pra exemplificar que esse lado aqui é da toalhinha. Mas nós vamos fazer esse modelo aqui, com aba. Olha, eu coloquei uma aba bem grandinha pra dar um charme bem legal, tá vendo? E este modelinho aqui, com zíper mais transparente. Olha, transparente nas costas e na frente tem um detalhezinho de enfeite. Por quê? Para combinar com as nossas mochilas. Esse aqui que eu fiz, ó, é para combinar com essa mochila, com esse estojo, com aquela mochila grande rosa. Só não combinou tanto porque eu coloquei linha marrom. Tá vendo? Aí ficou um pouco diferente, mas eu queria que vocês vissem o metalacê, por isso que eu coloquei. Vamos tirar daqui a escova de dente e colocar na outra bolsinha para vocês verem que cabe, tá? Ó. Eu fiz do tamanho que cabe uma escova bem grandona. E olha que a escova das crianças são um pouco menores. Nesse daqui tem um puxadorzinho aqui, ó. Que é uma alcinha, que ficou fofinho, tá vendo? Pra dar um charme, porque essa é bem simples. E nessa daqui, o charme ficou por conta do prendedor. Ficou lindão esse prendedor, tá bom? Então, vamos lá apresentar o material pra vocês e começar essa aula. Então, nós vamos considerar essa daqui, a necessaire número 1. Eu coloquei na descrição do vídeo aí já a lista de materiais com as medidas. Então essa daqui vai ser a número 1, a gente vai começar por essa, tá? Então eu vou apresentar o material dela, a gente faz ela e depois nós vamos fazer, apresento o material da outra e faço a outra, tá bom? Deixa eu apresentar aqui pra vocês então o material da primeira necessaire que a gente vai fazer, que é essa daqui. Eu já deixei preparado aqui o meu cursor, olha, é um cursor FZP normal, tipo 333, e eu coloquei nele o puxador. Olha que fofura, para ficar bem econômico o nosso kit organizador, tá? Aí, porque se você for fazer para dar de brinde pro cliente, você não vai ter prejuízo. Aí, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma parte de plástico de 16,5 por 22. Então, esse plástico tem 16,5 por 22. Pode ser translúcido ou pode ser cristal. Só que o translúcido é muito mais fácil de trabalhar, porque ele não fica agarrando em tudo igual cristal. O plástico cristal, vocês sabem que sai agarrando em tudo, né? Esse daqui não. Sabe a diferença? O cristal é todo brilhoso de um lado e do outro. E o translúcido tem essa parte crespa aqui atrás, ó. Eu prefiro o translúcido, mas o cristal também é muito bom para outras coisas, porque ele é totalmente transparente. Então, você pode optar por um dos dois. Eu acho mais fácil trabalhar com translúcido, tá? Qual a gramatura dele? Deixa eu ver, deixa eu comparar com o sintético. Eu acredito que ele seja 0,6, a gramatura desse plástico, tá bom? Se vocês forem me perguntar. Vão precisar de outra parte também, 6,5 por 22. Então, esse é 16,5 por 22 e esse 6,5 por 22. Um sintético, eu vou usar esse sintético aqui azul, é o azul claro do Facto, porque essa daqui eu vou fazer combinando com essa, ó. O primeiro kit eu fiz combinando com a rosa, agora o segundo kit eu tô fazendo combinando com a do Snoopy. Não vou colocar bordado, porque a maioria não tem máquina de bordar, e vocês vão ver que fica tão bonito para combinar do mesmo jeito. Mas quem tem bordadeira e quiser bordar o nome da criança, quiser bordar aqui escrito Snoopy, vai ficar bem legal, tá bom? Então, qual o tamanho disso aqui? 5 por 22. Então, 5 por 22, nenhum sintético. Aí a gente vai precisar de viés.
A gente vai fazer o viés dessa peça com sintético, porque eu não tenho viés dessa cor. Se eu tivesse viés vermelho, eu não iria fazer no sintético, eu ia usar o viés gorgurão vermelho. Mas como eu não tenho, só tenho preto e branco, não ia combinar com a peça, então eu vou fazer o viés no sintético. Olha, é o Facto vermelho, o mesmo usado na mochilinha do Snoopy. Esse daqui tem 50 centímetros por 3, e vamos precisar de um... Ó, esse aqui manchou de preto aqui, eu não vi. Esse daqui... a gente precisa de 22 por 3. Aí eu cortei um pouquinho a mais para refilar depois, deve ter uns 24, mas 22 por 3 é o tamanho que a gente precisa, tá bom? E depois eu cortei um outro pedacinho para fazer a salsinha de novo, porque eu deixei pronta, mas eu quero mostrar para vocês como que faz. Ela tem 25 por 2, tá? No mesmo material Facto vermelho. Então essa associação que eu fiz é para ficar tipo essa, olha. Aqui eu vou colocar o azul, e aqui eu vou colocar o vermelho. Então, eu tô fazendo ao contrário. E o zíper que eu vou usar, vermelho também, ó. Então, eu preciso de 24 centímetros de zíper. Vou até cortar aqui de uma vez. 24 porque eu gosto de refilar depois, tá? Então, ó, 24 centímetros de zíper. Você viu um pouquinho de material que é pra fazer essa peça, gente? Então, gente, ó, o único pezinho que eu vou usar hoje é o pezinho comum. Então, essa daqui nós vamos fazer com viés. Na próxima, nós vamos fazer sem viés, tá bom? Então, como que a gente vai começar? Eu acho que eu vou começar fazendo para vocês o cursor. Por quê? Se eu não tivesse feito ele, seria a primeira coisa que eu faria, para ele já ficar pronto para mim. Então, olha, ou você pega uma cola, passa a cola aqui atrás e junta os dois lados para você costurar, ou você vai, se você já tiver praticidade, deixa eu só travar essa máquina que ela tá andando. Se você tiver praticidade, você pode já costurar ele assim, ó, dobradinho. E é isso que eu vou fazer. Aí, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer primeiro, então, a alcinha do nosso cursor, tá bom? A gente vai dobrar ele no meio, olha, ele tem 2 centímetros, então vai ficar uma alcinha de 1 centímetro. E vou começar a costurar por essa lateral. Se você preferir, você passa cola primeiro, já fixa ele, tá? Aqui, ó, a gente faz um retrocesso de um pontinho, tá? Agora, nós vamos costurar ele só nesse lado aqui que tá aberto. Você não vai costurar o outro lado, não precisa, só se você quiser fazer um charminho. Mas eu não fiz, olha. Eu costurei só um lado e ficou bem legal. Então, ó, a gente vai dobrando e costurando bem na bordinha, mas de jeito que não fique parte nenhuma aberta, tá? Tem que ter cuidado. Você tá na bordinha, mas não pode ficar parte nenhuma sem costurar. Aí você termina de novo aqui na lateral, ó, um pontinho de retrocesso. Opa. Aí você vai pegar o seu cursor e ele nessa posição aqui, ó, com essa pontinha aqui, ó, pra cima, tá vendo? Ele tá assim, ó, pra baixo, tá dando pra ver? Ó, nessa posição você vai colocar daqui pra lá, tá bom? Então, você dá uma dobradinha nele pra ele caber, porque ele tem menos de 1 centímetro aqui dentro. Vai fazer uma alcinha assim, ó. E uma outra alcinha, e passa o outro lado por dentro da alcinha. Olha. Por que que eu escolhi essa posição? Porque o cursor fica assim, geralmente. Aí a costura vai ficar pra trás, ó. A emenda vai ficar pra trás. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. O cursor fica nessa posição, então a emenda, olha, ficou aqui atrás, tá? Claro que ele também pode ficar assim, mas geralmente a tendência dele é ficar assim. Então, vamos atentar a isso, tá? Então, aqui, ó. Vamos de novo. Ele vai estar assim, pra baixo, ó. Aí, você vai passar de baixo pra cima. Vai puxar uma pontinha. Vai pôr outra pontinha encostada aqui. E essa pontinha desce por cima. Tá vendo? Fazendo o acabamento. Ou você faz assim, ou você faz assim. Eu prefiro o acabamento assim, ó. Com a ponta que passou dentro do cursor por cima. Aí, você coloca um rebite, igual aqui eu coloquei um rebite número 3, ou você faz uma costurinha. Como ali eu já coloquei um rebite, aqui agora eu vou costurar pra vocês verem. Que dá só pra costurar também. Na hora de costurar, você toma um cuidado pra nada sair do lugar, pra não ficar torto. E, ó, vai dando pontinho, ó. 1, 2 pontinhos no máximo. Aqui, ó. Aí, você tem que queimar também aqui, porque você deu só um pontinho. Corta a linha excesso. A minha linha deu uma embolada na bobina. E deu muita linha aqui, mas geralmente não fica. Ó,
um pontinho, tá vendo? Aí você vai queimar. Ou você faz isso, você coloca o rebite. Só o rebite é suficiente. A lateral aqui ficou um pouco branca, você pode passar uma canetinha ou deixar assim mesmo. Neste daqui, no azul, olha, eu deixei. Eu acho que não faz tanto efeito assim, tanta diferença e fica rústico, fica legal. Então, eu não passei nada, não. Eu deixei, tá? Então, você pode costurar assim, ó, com um pontinho. Aí, quando você queimar com o seu isqueiro, que eu não tô achando o meu, quando você queimar, não corre risco de descosturar, tá bom? Então, é assim que faz. Vou reservar esse que a gente já tem um pronto. E vamos começar. A gente vai começar por essa parte de cima. Nessa parte de cima, a gente vai colocar este acabamentozinho aqui, ó. A gente vai colocar ele do lado crespo, porque o lado crespo que tem que ficar pra fora da peça, ó. O lado crespo fica pro lado de fora, porque do lado de dentro tem que ficar liso, pra facilitar a limpeza. Então, o lado crespo do translúcido sempre pra fora. Ó, se você for trabalhar com cristal, você não precisa se atentar a isso, porque os dois lados é liso, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem aqui 5 centímetros. Então, a gente vai fazer um risco aqui de 4 centímetros. Pode ser um risco de lápis, que esse risco não vai aparecer. Do lado crespo, tá? Do translúcido. Simone, eu não tenho translúcido. Não tem problema, pode usar o cristal. O importante é ser plástico. Se você quiser fazer até de silicone, vai ficar lindíssimo se fizer no silicone. Não precisa ser exatamente transparente, o importante é ser plástico, porque as pessoas vão colocar aqui dentro escova de dente molhada, né? Então, o importante é ser plástico, tá? Pra você conseguir limpar. Aí, o que a gente vai fazer aqui? Olha, eu fiz um risco aqui, ó, de lápis, tá dando pra ver? Aí, você vai pegar o seu sintético de 5 centímetros e aqui o seu risco é de 4 centímetros. Então, você só pode costurar aqui meio centímetro, tá? Então, você vai encostar ele aqui na linha de 4 que você colocou e vai fazer uma costurinha de meio centímetro. Não pode ser mais do que meio centímetro. Se você preferir, até riscar o que é meio, para você não passar, senão vai faltar lá embaixo. Então, aqui a gente segue a linha, com ele encostado na linha, e vamos fazer uma costurinha de meio centímetro. Retrocesso no início, retrocesso no final. Aí, depois que você fizer isso, você vai dobrar ele aqui pra frente e vai fazer uma costurinha de acabamento aqui. Só pra ele ficar no lugar, tá? Não, mas eu não podia só emendar o sintético no plástico? Não poderia, porque o nosso sintético tem fundo de malha e a gente precisa que aqui dentro tenha plástico, tá? Para caso molhar, o plástico tá aqui protegendo. Então, dentro da peça tem que ser sempre plástico. Agora, você sobe aqui, ó, costurando, e vem fazer um pesponto aqui se você quiser. Não é obrigatório. Eu acho que a luz tá atrapalhando. Ficou melhor? Ó, você vai fazer um pesponto aqui, se você quiser, de acabamento. Igual aqui eu fiz o pesponto, tá vendo? Eu acho que nessa eu não vou fazer. Eu não gostei muito do pesponto que eu fiz, não. Porque a gente tá usando linha bem contrastante. Então, você faz o pesponto aqui se você quiser. Não é obrigatório. E agora eu resolvi não fazer. Ó, tá? Aqui sobrou uma beiradinha de plástico. Provavelmente eu usei mais de meio centímetro aqui. Mas não tem problema, porque a gente vai costurar ele no zíper e vai ficar tudo bem. Agora, o que a gente faz? Nesta parte aqui, de 6,5 por 22, a gente vai colocar um viés. A gente já cortou aqui um viés de 3 por 20 e poucos. E a gente vai colocar o viés no lado crespo. Aqui, ó, frente do viés, com frente do sintético, rente. Aqui agora a gente costura com um pé de máquina. Aqui a gente não vai olhar meio centímetro. Aqui o ideal é que seja um pé de máquina, tá? Então, vamos lá. Pelo menos o pezinho da minha dá mais de meio centímetro. Eu não sei a de vocês. Porque a minha transporte duplo tem um pé um pouco exagerado. Aí, você vai seguir o seu translúcido. Retrocesso no início, retrocesso no final. Aqui, tá vendo que eu falei que eu cortei um pouco maior? Então, agora eu já posso acertar, ó. Não precisa cortar maior, eu gosto porque facilita pra mim. Melhor do que faltar. Então, ele ficou costurado do lado crespo. E do lado liso, eu vou fazer o acabamento. Como que é esse acabamento? É igual o viés mesmo, ó.
eu viro pra cima e viro pra dentro. A diferença é que eu viro pra dentro só uma vez, porque é sintético, não desfia. Se fosse tecido, se você for fazendo tecido, o seu viés vai ter que ter 4 centímetros, e quando chegar aqui você dobra 2 vezes. Eu vou dobrar só uma, olha. Eu dobro só uma vez, tá vendo? Aí vai ficar acabadinho aqui na frente. Aí aqui agora eu vou ter que clampar, porque o sintético é um pouco mais rígido, ele não fica onde eu quiser. Então eu vou aqui clipar. Eu sempre falo clampar, né, gente? Vocês sabem que a gente costura, neste caso aqui, a gente costura bem na beiradinha o viés. Mas aqui, como é sintético, o sintético é grosso, eu aconselho vocês a costurar um pouco pra dentro. Eu vou mostrar quando eu acabar. Ó, costurei do lado direito. E não costurei totalmente na borda. Eu costurei um pouquinho pra dentro, tá vendo? E atrás ficou assim, ó. Como ele não desfia, ele não precisa de uma outra dobra. E aqui vai ficar pra dentro. Então, a parte de fora fica perfeitinha. Não tá lindo? Então, é isso. Agora, a gente vai fazer o quê? Colocar no zíper. Primeiro, essa parte, aí a gente pega o azul. Coloca ele de frente pro zíper. Então, zíper com azul, tá vendo? Aí a gente pode clipar aqui para facilitar para ele não correr, porque plástico escorrega um pouco. Então, para nada sair do lugar, você pode clipar. Frente do zíper com frente do azul, tá bom? Ou com a parte crespa, se você não for colocar detalhe. Então, aqui agora a gente vai costurar um pé de máquina. Com o pé normal mesmo, o que acontece? Com o pé normal, o meu pé calcador fica rente aos dentinhos do zíper. E dá exatamente um pé de máquina na borda. Fica bem certinho. Aí a gente vai ter agora, olha, virar essa parte pra trás pra poder rebater a costura aqui, tá? Tá vendo aqui, ó, ele tá em pé. A gente vai virar aqui pra trás, ó. Pra poder rebater. Tranquilamente você faz na doméstica, tá? É bem fácil de fazer. O plástico não é grosso, não leva estrutura. Aqui eu vou usar meio pezinho de máquina pra poder fazer esse rebatido aqui. O zíper também é bem fininho. Então não vai ter segredo. Vocês estão conseguindo enxergar ou tá escuro? Se tiver escuro, eu acendo a luz de novo. Eu achei que a luz estava atrapalhando vocês. Ó. Olha aqui como é que ficou, ó. Rebati, o zíper fica assim inteiriço e na frente fica bem retinho, olha. Tá vendo? Agora a gente vai colocar a parte de baixo. Só que a parte de baixo é um pouco diferente. A gente não vai fazer uma costura assim, ó, e desvirar. Porque senão vai ficar muito grosso, porque a gente já colocou um viés. Então, a gente precisa posicionar aqui esse viés, ó. Posicionar ele retinho aqui, tá vendo? E costurar ele aqui, ó, por cima do zíper já, ó. Tá vendo? Eu não vou costurar e virar. Essa parte já tá com viés, eu costuro ela reta assim. E pra posicionar isso aqui no lugar, eu posso ou usar cola de contato, mas não vai fazer muito efeito, porque esse aqui é lado direito do sintético. Cola de contato não cola muito bem em sintético do lado direito, cola mais do lado avesso. E também por causa do zíper, que também não é muito atrativo para sintético. Então, nós vamos usar fita crepe. Então, eu vou posicionar com fita crepe. Vou tentar deixar a mesma distância que tá o lado de cá, do dente, sabe? Tem uma distância do dentinho de um lado. Eu vou tentar deixar a mesma distância do outro lado. Então, eu vou vir aqui, ó, posicionando, colocando fita crepe. Tá? Olha. Ou então, você podia passar a fita crepe aqui atrás, ó. Então, vamos lá. Aí, agora a gente vai costurar de modo que prenda e não saia fora. A fita crepe atrapalha um pouco a ver,
Mas o que que eu vou seguir? Eu vou seguir o meu pezinho, vai estar encostando aqui, ó, na beirada do meu viés, pra dar certo. Eu não vou preocupar com onde tá a minha fita crepe, que ela tá tampando. Então, eu vou calcular aqui, ó, do lado. Mas você tá costurando em cima da fita crepe, sim? Tô. Depois ela sai de boa, tá? Termina com retrocesso. Agora eu vou tirar a fita crepe. Tá dando pra ver direitinho? A distância do dentinho ficou ótima, olha, ficou certo com a de cima. É hora de passar o nosso cursor. Então, eu já deixei o cursor preparado, né? Você também já vai ter deixado o seu preparado. Se não tiver, você arruma ele agora. Aí, essa parte aqui é a parte de cima. Então, você vai passar o cursor daqui pra cá, da direita pra esquerda, tá bom? Então, você vai deixar pra cima o detalhe. Aqui, ó, essa parte grande toda pra cima, porque ele vai dobrar assim, ó. Tá? E vamos passar o cursor da direita pra esquerda. Então, vamos lá. Ó, passei o cursor da direita para a esquerda para ele abrir para direita, fechar para esquerda, tá? Essa é a regra do cursor, fechar para esquerda. Às vezes a gente erra, às vezes a gente esquece, mas vamos sempre tentar lembrar. Eu também esqueço às vezes. Tô aqui limpando ainda, tirando fita crepe. Mas eu achei a melhor opção, porque a cola de contato ia demorar muito para secar. Não ia colar tão bem, na hora que eu estivesse costurando poderia sair, entendeu? Então, essa é a melhor opção. Depois que você colocou, você vai dobrar aqui, ó. Vai dobrar aqui rente, ó. Tá vendo? Você vai dobrar aqui o plástico. E ele vai encostar aqui embaixo, ó. Aí a gente vai fazer uma costurinha em volta disso tudo aqui, para deixar bem nivelado. Para a hora de passar o viés, ele já tá assentadinho. Eu gostei muito de colocar nossa alcinha direto no puxador, que dá menos trabalho agora. O importante aqui em cima tá nivelado. Se aqui embaixo sobrar um pouquinho, é porque você entrou um pouquinho mais com a costura. Não tem problema, tá? Então, ó, costurei tudo, agora eu posso cortar a lateral do zíper. Deixo ela bem rente e queimo, tá? Tem que queimar. Olha aqui como é que ficou esquisitinho, sem o viés. Aqui agora a gente tem que colocar um viés, então a gente vai colocar o viés aqui embaixo e subindo, tá? A gente vai fazer isso pra ficar bonitão, porque olha como é que tá chatinho, sem graça, né? Então o viés é pra dar uma beleza, tá? O que que a gente vai fazer? A gente vai dobrar uma pontinha dele, ó. Uma pontinha assim de 1 centímetro. Aqui tem 50 por 3, tá? E vamos vir aqui pela parte da frente e começar a pregar ele aqui com um pé de máquina, olha. Vocês sabem já pregar viés com canto mitrado? Então, nós vamos fazer isso hoje. Se você não sabe, vai aprender agora, tá? Vai ser um viés com canto mitrado. Por que com canto mitrado? Porque a ponta aqui não é arredondada. Então, nós vamos ter que colocar viés com canto mitrado e vai ser hoje. Deixa eu ver se eu acender aqui pra vocês, fica melhor? Me conta aí se tá melhor com a luz acesa ou com a luz apagada, porque essa explicação aqui é muito importante. Ó, um pezinho de máquina. Então, vamos lá, vai fazer canto mitrado. Olha, gente, um pezinho de máquina, até agora tudo normal, né? Aí, quando tiver aqui faltando mais ou menos, ó, 1 centímetro pra acabar, a gente vai dar um retrocesso e vamos cortar essa linha. Aproveitar e cortar essa linha aqui de cima. Olha aqui, ó, faltou mais ou menos 1 centímetro para terminar aqui embaixo, ó. Ótimo com a luz acesa, tá bom. Faltou 1 centímetro para terminar aqui embaixo. Olha, presta atenção o que você vai fazer. Você vai virar seu sintético todo para cá. Fazendo essa posição, ó. Ele ficou enviesado com a quina. Olha a quina aqui, ó. Ele fica enviesado com a quina. Aí você vai jogar ele pro lado de fora, tá vendo? Jogou pro lado de fora. Agora a gente vai jogar pro lado de dentro reto, ó. Pra cá, a gente joga pro lado de fora fazendo uma quina.
uma quina certinha com a ponta. Ó, aqui eu fiz direto com a ponta, ó. Viu? Agora eu volto ele reto. Eu volto ele reto. Aí ele volta assim, ó, alinhado com a parte de baixo. O que que nós vamos fazer agora? Costurar na quina aqui, ó. Nós vamos costurar essa quina aqui, quase 1 centímetro, tá? Então, vamos começar da quina pra dentro. Começa com retrocesso. 1 centímetro. E agora a gente costura pra cá. Mas vai ficar aquilo tudo dobrado ali mesmo? Vai ficar aquilo tudo dobrado. É assim mesmo, tá? Agora a gente costura reto aqui, seguindo a borda da nossa bolsinha. Até 1 centímetro antes. Retrocesso. Faltou 1 centímetro aqui, ó, pra acabar. Ó. De novo, vamos lá. Vira pra fora. Ó, fica enviesado aqui, ó. Tá vendo? Virei pra fora, ó, o cantinho aqui, ó. Tá? Agora eu viro pra dentro. É essa a ordem sempre. Você pode estar fazendo com tecido, você pode estar fazendo com o que for, que é assim que faz o canto mitrado, tá bom? Agora a gente vai costurar esse cantinho na diagonal de novo. 1 centímetro. Eu vou até tirar aqui pra vocês verem. O que que eu fiz aqui, ó. Costurei na diagonal, ó. Ele tá vindo daqui pra cá, tá? Agora eu continuo costurando aqui, entendeu? Então vamos lá. Não precisava ter tirado aqui, eu tirei só pra vocês verem. O que que era esse cantinho que eu tô falando que eu comecei a costurar do cantinho. Então, como eu parei aqui, eu vou ter que dar um retrocesso. Então, vamos lá. E aqui em cima, como é que faz? Aqui em cima, ó, tá sobrando um pedaço grande. Eu quero que sobre só 1 centímetro. Aí eu vou cortar o excesso. Já vou dobrar pra dentro o meu 1 centímetro. E retrocesso. Beleza pura? Tirar as linhas que tá sobrando aqui nos cantinhos, ó. Olha como é que fica. Ó. Fica essa ponta assim, ó, tá? É assim mesmo. Agora a gente vai virar pro outro lado, vocês vão ver que bonitinho que fica. Aí a gente vira assim, ó. Pro outro lado e ele já faz a quininha aqui pra gente, ó. Olha aqui, ele fazendo a quininha pra nós, olha. Você não precisa cortar essa ponta, nem nada. Deixa a ponta lá. Que ele vem aqui e faz a quina pra gente. Não fica bonitinho? Aí, o que que eu faço? Tá vendo essa ponta aqui, ó? Dessa dobra? Essa ponta, eu corto ela. Olha o cortezinho que eu fiz, ó. De um lado e vou cortar do outro também uma ponta. Pra ela não ficar aparecendo. Na hora que eu dobrar aqui, ó, pra trás, não vai ter uma ponta aqui sobrando, tá? Então, agora, a gente não prende ainda as pontas aqui. A gente prende tudo que é meio. Então, a gente vem com clipe e vai prendendo toda a parte reta do nosso viés. Se fosse de tecido, daria 2 voltas e não uma, tá? Com sintético é bem mais fácil, olha. Deixa eu só acertar aqui pra ficar retinho. Aí, você vai dobrando tudo aqui, ó. E aqui no meio também. Eu vou virar ele pra dentro aqui agora, ó. Eu tenho que virar de modo que ele fique rente com a costura. Se eu virar ele sobrando pra cá, vai aparecer do outro lado. Vai aparecer ele aqui porque o plástico é transparente. Então, eu tenho que dobrar ele até a costura aqui só. Se eu dobrar mais que isso, ele vai aparecer do outro lado. Apesar de que o translúcido não mostra tanto. Mas se fosse o cristal, mostraria bem a ponta do seu viés aparecendo lá atrás. Agora que eu clipei toda a parte reta, olha os cantinhos que bonitinho. Agora nós vamos arrumar o cantinho de trás. Como é que faz? Você joga um pra cá e outro por cima dele, ó. Não faz diferença qual vai ficar por cima de qual. Você podia também jogar primeiro esse e depois esse por cima. Não faz diferença, tá? Você joga um e o outro por cima assim, ó. Será que tá dando pra ver? Agora você clipa. Se não clipar, não fica, não.
Do outro lado a mesma coisa, ó. Primeiro você joga um lado e o outro por cima dele, ó. Fazer um cantinho bem fofinho. Eu acho que o acabamento com canto mitrado é uma coisa linda. Tô apaixonada. Agora a gente vai costurar igual a gente costurou esse viés aqui, ó, tá? Então, você tira o primeiro clipe pra não atrapalhar. E vamos fazer uma costurinha quase na borda, mas não totalmente na borda. A importância do clipe aqui é pra você, quando acabar, não ter ficado parte de baixo solta, sabe? Porque você tem que costurar do lado direito. Você não pode costurar do lado avesso para garantir que tá prendendo a parte de trás, porque o ponto é mais bonito na frente, concorda? Então, a gente costura do lado direito, tendo cuidado de estar prendendo a parte do lado avesso. Senão, você vai ter que fazer uma outra costura e não vai ficar bonito se você consertar. Acontece? Acontece. Acontece de vez em quando da gente achar que tá costurando tudo e não tá. Ó, chega aqui, você só vira. No finalzinho aqui, um pequeno retrocesso, porque você vai queimar mesmo essa linha, então não precisa de retrocesso grande, gritante, cheguei, tá? Vamos cortar essas linhas, tudo que tá sobrando aqui. Olha aqui, ó, um pequeno retrocesso, como é que fica bonitinho. Porque tem costura, tem retrocesso, né? Sempre que a gente pode evitar, a gente esconde o retrocesso. Quando não dá, você faz ele bonitinho, tá? As pontinhas. Essa peça, olha, é isso, tá pronta. O que vocês acharam? Muito fácil, não é? Vamos colocar, então, dentro dela. Aqui também cabe uma toalhinha, tá? Então, você colocaria uma toalhinha, a escova de dente, a pasta de dente, o fio dental, que tem muito espaço aqui pra cima, ó. Aqui em cima ela é tudo bolso, ó. Eu não tenho toalhinha aqui pra colocar pra vocês verem agora. Ficou fofa, né, gente? Linda e fácil. Nessa daqui eu pedi 2 espelhos de 22 por 22. Esse daqui, deixa eu apagar a luz um pouco. 22 por 22. Esse daqui eu escolhi fazer no azul como principal. Igual aqui eu usei o azul como principal. E os nossos viés e nosso prendedor vai ser no vermelho. Então eu tô usando facto, mas podia ser curvinho. Nessa daqui eu usei curvinho, ó. Porque é a cor de tema da nossa mochilinha rosa. Então são 2 vezes nele. Por quê? Uma vez para fora e uma vez para dentro. Porque dentro também precisa ter um forro impermeável. Pode ser o plástico translúcido? Não vai dar para ser o translúcido porque aqui tem EVA, olha. Nessa daqui eu preciso de estrutura. Então esse EVA, esse quilt vai aparecer aqui atrás, se você colocar só o plástico aqui. Então nessa aqui a gente vai colocar o sintético aqui atrás. Se você estivesse fazendo de tecido, na frente teria um tecido, no meio teria uma manta ou um EVA e aqui teria outro tecido. Aí sim você teria que colocar um plástico por cima do outro tecido, porque o tecido não é impermeável. E você sabe que o kit higiênico tem que ser impermeável. Então, como o nosso sintético já é impermeável, vai ser sintético na frente, sintético atrás, tá bom? Posso quiltar tudo junto, igual nós fizemos aqui, ó. Na nossa necessaire, a gente quiltou tudo junto, olha. O forro foi quiltado junto com a parte de fora. Tão prático, tão lindo, não é? Não dá pra fazer isso nessa peça. Por que não? Porque aqui a parte de dentro tem que ser impermeável. Se eu fizer um quilt nela, ela vai ficar toda furada, vai perder a permeabilidade e vai passar água pelos furinhos. E este EVA aqui vai morfar todo. Então, ele não pode ser quiltado junto. Então, o que eu fiz? Eu quiltei só o espelho. Aí, eu fiz umas gracinhas. Por exemplo, nessa necessaire, nós fizemos quilt quadradinhos de 3 centímetros. Nessa peça aqui, eu fiz o quilt na horizontal. E nesta aqui de agora, eu fiz o quilt na diagonal. Então, cada vez você faz um desenho diferente. Aí eu fiz de cor diferente para vocês verem. Fica muito bonito quando é na mesma cor. Por exemplo, esse aqui, ó, o quilt tá na mesma cor e mesmo assim tá muito lindo. Mas eu quis fazer uma gracinha e fiz no vermelho. Pra vocês é como se fosse uma estampa. Não ficou legal? Aí o que você vai fazer? No espelho, arredondar as 4 pontas com cone de linha. E eu deixei uma ponta pra gente arredondar junto. Pra vocês verem que realmente eu uso cone de linha, ó. Cone de linha.
O cone de linha que eu uso tem 7 centímetros, se você medir daqui pra cá. Então, vamos lá. Você vem aqui na ponta, ó, encosta ele aqui e faz um risco no que sobrar, tá? É assim que eu marco pra fazer o meu corte. Agora eu venho aqui e corto. Eu posso fazer isso antes ou depois de quiltar, tá? Não faz diferença. Essa parte aqui é assim mesmo, já quiltado com EVA menor. Tá vendo que o EVA é menor? É só pra dar uma certa estrutura. Essa peça precisa de um pouco de estrutura, tá? A outra não precisa. Agora a gente vai colocar viés nesses plásticos que eu não apresentei pra vocês ainda. Então aqui eu vou usar de novo plástico translúcido. Pode ser o cristal. Vai ser 10 por 22. Então, o espelho tem 22 por 22, arredonda as pontas. Esse plástico tem 10 por 22, 2 vezes. O que é isso, Simone? São essas duas abas aqui, ó. Tá? 10 por 22, 2 vezes. E o viés para ele, 3 por 22, 2 vezes. Eu corto um pouco maior, mas o certo é 3 por 22. E esse daqui, ó, 24 por 7, vai ser a aba de fechamento, que é essa abinha aqui, ó. Nós vamos fazer no vermelho para essa bolsinha. E mais uma vez, 22 por 22 no principal. Pouquinho material? Pouquinho material. Esse daqui vai usar viés? Pode ser no viés, mas nós vamos fazer no virado, tá? Nós não vamos fazer as duas peças no viés para não ficar muito repetitivo a gente colocando viés o tempo inteiro. Então, o que a gente faz aqui agora? No lado crespo, nós vamos pegar o viés e colocar frente do viés com a parte crespa, ó. Como o viés é maior, eu não preciso me preocupar tanto com as beiradas. Deixa eu acender a luz. Olha, rente com a beirada, um pé de máquina para costura. E vamos lá. Primeiro viés. Podia ter deixado um lado pronto, né? Nem pensei nisso. Posso cortar agora o excesso de viés ou deixar para depois. Já viram aqui, ó? Ó, vamos fazer a mesma coisa que no outro. Vamos virar aqui e clampar. Não é clampar, é clipar. Clampar é no hospital que a gente clampa, aqui a gente clipa. Aí você vai virar para trás, ó, uma vez só, porque é sintético. Lembrando que se você estivesse fazendo o tecido, seria 2 vezes, tá? 2 dobras aqui para trás. No sintético é uma só. Agora a gente vai costurar do lado direito. Prontinho, aqui eu já corto o excesso de viés que eu deixei maior. Então já temos as duas abas. Essas abas vão ser presas aqui, ó. Como ele é um quadrado, 22 por 22, não faz diferença se você vai colocar aqui assim, ó, ou aqui assim. Não faz diferença, tá? Você decide. O importante é prender ele aqui. É agora que prende, Simone? É agora. É agora que prende. Então, um lado aqui a gente coloca escova de dente e pasta de dente. Do outro lado a gente coloca a toalhinha, né? E vamos embora. Peça para criança tem que ser simples mesmo, né? Não dá pra gente ficar inventando muito, porque o menino vai se complicar todo e vai deixar a escova de dente jogar dentro da mochila, porque ele não vai saber guardar direito, não vai ter paciência com muitas churumelas. Tem uns fechadores bem diferentes, bem bonitões, mas se complica pra criança mexer, ela perde a paciência e joga pra lá. Aqui, ó. Então fica um bolso aqui e um bolso aqui, tá bom? Por que, Simone, você não arredondou aqui? Não precisa arredondar aqui agora, porque na hora que eu for costurar na outra peça, eu vou costurar pelo lado que tá redondo. Então, essa daqui eu não arredondo, tá? Agora, vamos fazer a aba. A aba é simples. O que eu faço? Eu dobro ela no meio, ó. Ela tem 24 por 7. Aqui, ó. Eu faço assim, dobro ela no meio
E aqui nessa ponta onde tá dobrado, cadê meu cone? Eu vou fazer com o meu cone de linha um arredondamento, porque eu não quero minha aba quadrada. Eu quero uma aba redondinha. E 7 centímetros, gente, olha, é o tamanho exato do meu cone, olha. Fica perfeito para poder arredondar. Então, eu vou até arredondar de caneta para vocês verem bem legal, bem bonitinho. Por isso que eu escolhi 7 centímetros, porque o cone ia arredondar ele perfeitamente, olha. Aí a gente vai costurar, e quando chegar aqui, a gente pode costurar exatamente em cima dessa linha, tá? E porque se a gente fizer essa aba mais estreita, a gente não consegue desvirar, porque é sintético. Sintético não é fácil de desvirar. Nós estamos costurando do lado avesso, vamos ter que desvirar, tá bom? Então, vamos lá. Começa com retrocesso. Quando chegar aqui, ó, na linha que a gente fez, ó, aí você vai costurar em cima da linha. O ideal aqui era meu ponto a 2,5, eu tô costurando com 3. Não vai ficar tão fechadinho. Mas você vai costurar com 3, tá? Com 2,5. Tudo que for fechamento é 2,5, tá? Quando você estiver fazendo pesponto, é 3, 3,5, 4. 3 ainda é pequeno para pesponto. Olha aqui como é que ficou. Então, eu vim costurando aqui. Quando chegou aqui na linha, eu arredondei e desci. Quando chegou aqui 1 centímetro aqui, eu desci, tá? Agora, a gente vai ter que cortar essa ponta aqui, ó. Não corte muito rente, principalmente se você tiver feito igual eu, não tiver diminuído muito ponto. Mas pode fazer pequenos piques na curva, para ela assentar melhor. Esses piques, você não pode cortar a linha. Se você cortar a linha, vai desmanchar tudo. Pequenos piques só para assentar a curva, tá bom? Aqui na ponta você corta um pouquinho mais, ó. Agora nós vamos desvirar. Desvirar esse aqui é mais fácil se você aquecer ele. Mas como eu dei retrocesso, eu tô usando linha de nylon, ela é bem forte. Eu não vou precisar sofrer tanto, porque não vai descosturar, entendeu? Porque a minha linha é forte, minha costura é forte. Não vai descosturar, então eu posso empurrar. Ó. Eu puxei uma ponta, agora eu tô empurrando o resto. Ou eu puxo por aqui, ó. Ou eu empurro por dentro. Eu vou fazendo os dois jeitos. Então, se for muito estreitinho essa aba, você não vai conseguir desvirar no sintético, tá bom? E se fosse no tecido? Se fosse no tecido, você ia ter que colocar aqui um estruturador. Então, também não é bom fazer fino, não. Porque se for só 2 tecidinhos fazendo essa aba, ela vai ficar muito mole. Então, você teria que colocar aqui dentro um nylon dublado, um pedaço de EVA, alguma coisa. Aqui, ó. Ele fica assim, tá vendo? Aí, a gente assenta tudo pra gente fazer o nosso pesponto. Pra ele ficar todo assentadinho. Agora, no pesponto, você pode aumentar o ponto pra 3. Ó, 3,5 mais ou menos. Vou começar a costurar aqui, ó, dessa parte que tá aberta. Só pra fechar ela e na hora de eu colocar na peça, ela já tá fechada. É bom que o retrocesso fica nela. Nem vai precisar de retrocesso aqui. Então, vamos lá. O meio pezinho de máquina. Para as pontas aqui ficarem bem assentadas. Se você fizer com um pezinho, ele não vai firmar essas pontinhas aqui e elas vão continuar arrebitadas. Ó, esse lado vai ser o lado direito. O que que a gente vai fazer com ele? Eu vou colocar aqui nessa quina. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar, como ele é um quadrado, tanto faz o lado que você vai colocar, tá bom? Vou marcar um pique aqui no meio. Vou pegar ele e colocar aqui, ó, de cabeça pra baixo. O meu lado direito é o outro. Vou colocar aqui no meio desse pique. Se você quiser, pode fazer pique aqui também, ó. Pra você conseguir marcar direitinho centro com centro. E vai costurar com retrocesso essa aba aqui do lado direito do meu espelho principal. Então, o que que você vai fazer? Você vai fechar assim. Essa aqui é a parte de trás. Essa aqui é a parte da frente. Depois que costurar, ela vai ter mais ou menos 1 centímetro aqui. Ele vai dobrar só um pouco aqui pra dentro, ó. Então, a gente pode marcar mais ou menos assim. E já posicionar nosso botão. Deixa ele bem retinho aqui, pra depois ele não ficar torto na hora que você fechar a peça, tá?
Confere se os lados tá tudo certinho, tudo batendo. E vamos... Eu vou de olho mesmo achar o meio aqui. Se você quiser usar régua, ó. Eu acho o meio aqui, aperto com força para aparecer aqui embaixo, ó. Apareceu aqui embaixo. Aí eu já vou colocar meu botão agora para ele não aparecer dentro, porque se for de cliente pode enferrujar. Tá bom? Então vamos pro balancinho. Já tem meu furador aqui número 3. Ó, meu furador número 3, que eu vou furar aqui a abazinha. E vou furar também aqui onde vai ficar o botão. Preciso de reforço? Não precisa, porque aqui já tem estrutura, ó. Já tem o EVA e aqui tem 2 camadas de sintético. Então não precisa. Agora eu vou trocar aqui a matriz para colocar o botão. Ó, essa parte bonita do botão vai ficar para esse lado direito aqui, tá? Eu já fiz vídeo ensinando a colocar botão, então essa é a única dica que eu acho que eu tenho que dar pra vocês. Ó, e agora, pro lado de cá, a parte que abotoa. A única coisa aqui que deu errado é que eu furei, eu vou mostrar pra vocês. Eu furei minha linha, olha. Olha a linha, onde eu furei. Em cima da linha, a linha descosturou, ó. Então, eu vou ter que conseguir fazer com que meu botão prenda bem essa linha para ela não descosturar. Porque aqui meu quilt descosturar vai ficar muito feio. Então, quando você for marcar o local do seu botão, cuidado para não ser em cima da linha do quilt. Furar a linha do quilt dá dor de cabeça. Furar a linha do quilt pode desmanchar esse quilt todo na mão do cliente. O que eu vou fazer? Eu vou deixar ele aqui bem juntinho do botão. Pode passar uma colinha aqui agora antes de pôr o negócio mesmo. O problema é que eu nem vou achar colinha, não vou achar nada aqui agora. Ou queimar com isqueiro também. Só que se eu queimar com isqueiro ele vai diminuir e pode aparecer. Então o que eu vou fazer? Eu vou prender ele com o meu botão. Apertei bem, olha. Eu acredito que ele não vai sair. Né? Mas vamos tomar cuidado. Se tiver dano em cima da linha, você vai subir ele ou descer ele um pouco, tá? Não deixa ele pegar em cima da sua linha. Agora aqui, a gente tem 2 opções. Ou você costura essa parte nessa. Ó, eu posso costurar aqui em volta, recortar essas beiradas e passar um viés, que é o que a maioria faz. Mas hoje eu quero mostrar pra vocês essa costura embutida. Porque nós já fizemos o outro com viés, vou dar a opção desse com costura embutida. Mas você tem a opção também de fazer ele com viés, tá? Que é o que a maioria faz. Então, nós vamos encaixar certinho em cima do outro, já que a medida tá 22 por 22, tá certinho, não pode sobrar lado nenhum, tá? Só vai sobrar essas pontas aqui que a gente vai cortar depois. O que a gente vai fazer? Onde tá a nossa aba? Nossa aba tá aqui. Então, esse lado da aba tem que ser costurado. Nós vamos começar a costurar, ó, onde começa a curva aqui, do lado oposto ao que tá a aba. Então, onde começa a curva, a gente vai costurar tudo até terminar a curva. E vamos deixar uma abertura grande assim, ó, tá? Vamos deixar essa abertura grande pra gente conseguir desvirar a peça sem rasgar. Então, aqui agora, ponto 2,5, pra ficar um fechamento bem apertadinho. Então, nós vamos começar do lado oposto ao que tá a aba, tá? Minha aba tá aqui, ó. Então, vou começar aqui, onde... perto da minha curva, tá? A curva tem que ser feita. Você nunca pode deixar a sua beiradinha sem costurar onde tá a curva. Então, nós vamos devagar na curva para ficar bonitinha. E aqui você pode ir mais rápido. Ó, acabou a curva, retrocesso. Que eu vou deixar essa abertura toda aqui para eu desvirar minha peça. Antes de desvirar, eu vou cortar essas pontas, tá vendo? Essas pontas têm que acompanhar o arredondamento do espelho principal. Então, agora que eu recorto. E vou fazer piques nessas curvas, ó. Lembrando que não pode cortar a linha, tá bom? Se você vê que cortou a linha, você vem e costura em cima de novo. Já fiz pique em todos os lados, agora eu vou desvirar.
Ai, Simone, mas sintético dá pra desvirar? Dá. Dá pra desvirar. Eu desvirei a outra, eu desviro essa. Se você esquentar, fica muito melhor. Aqui, o que eu fiz? Eu peguei a aba e um plástico, ó. Peguei a aba e um plástico, ó, já tô trazendo o fundo pra cá. Primeiro eu passo o fundo pra não acumular muita coisa na boca. E como eu fiz quilt, o meu EVA vai ficar no lugar. Meu EVA não embola lá dentro. Se eu não tivesse feito quilt, só tivesse colado, ele poderia descolar aqui agora. Aí o pessoal fala, agora é o parto, né? Até que não, olha, gente, já tá acabando, ó. Agora é só jogar as pontinhas, ó. Só jogar as pontas e acertar as pontinhas. Todas no lugar. Claro que aqui tem 2 camadas de sintético, uma de EVA e uma de plástico, né? Tá vendo aqui, ó? Eu tenho que empurrar. Eu tô indo com a mão mesmo, ó. Para as minhas quinas ficarem arredondadas. Se eu tiver feito a costura devagar, ponto a ponto, as minhas quinas vão ficar arredondadinhas. Pronto, ó. Agora, essa parte aqui que ficou aberta, você vê a costura aqui, o tanto que é dobrado para dentro através dessa última costura. Então, nessa última costura, você segue o mesmo tanto de dobra, o mesmo tanto de margem que ficou aqui na borda, ó. Você vai dobrando também o seu sintético. Então, aqui você vai fazer tipo uma margem de costura, acompanhando esse finzinho aqui da costura. Tá vendo? E vai clipando. Você viu como ficou bom com abertura ampla? Por onde nós vamos começar a fazer o nosso pesponto? Eu escolhi a parte de baixo. Essa daqui é a frente, né? Porque quando a gente fechar, não vai ficar assim, ó. Então, essa é a frente. A parte de baixo que eu escolhi pra ficar a costura é aqui, ó. Que vai ficar um retrocesso. Então, aqui no meio da parte de baixo é onde eu vou começar a minha costura. Porque eu tenho que fazer aqui um pequeno retrocesso de um pontinho. Então, esse pequeno retrocesso não vai aparecer lá em cima. Não vai aparecer na frente. Não vai aparecer perto da aba. Ele vai ficar aqui embaixo. Aqui, ó. A gente não vê. Mas na hora que abre, olha o retrocesso aqui, ó. Tá? Então, vamos escolher um lugar para o retrocesso. Que ele não fique chamativo. E vamos fazer uma costurinha aqui com meio pé de máquina, ó. Essa aba aqui para baixo não pode, não. Vai ter que ficar assim. Aqui agora é o momento de queimar essas pontinhas, porque é um retrocesso bem pequenininho. Então, olha, gente, a peça acabou. A peça é isso. Olha aqui, que fofucho. Não é linda? Aqui, ó, vamos tirar de lá, a escova de dente, colocar ela aqui. A pasta de dente. Do lado de cá, coloca a toalhinha dobrada. Tá vendo? Aí, ó, tem espaço suficiente na aba pra encher essa bolsinha. Porque eu deixo aqui, ó, um espaço, tá vendo? Então, se ela encher mais um pouquinho, não tem problema. Você não pode colocar o botão assim. Porque senão, ela na hora que você encher, não vai abotoar. Então, aqui agora, ó, independente do tanto que eu colocar, eu vou acabar estourando minha pasta de dente. Independente do tanto que você colocar, você tem espaço suficiente e nada vai cair. Por que que nada vai cair? Porque olha aqui onde tá as aberturas, gente, olha. As aberturas estão pra dentro. Nunca coloquem as aberturas pra fora. Se as aberturas estiver pra fora, na hora que você virar, cai tudo. Então, as aberturas estando pra dentro, olha lá, fechou. Fechou as boquinhas, nada vai cair. Então, nossas 2 bolsinhas feitas hoje.
Ufa! Acabamos a nossa maratona do kit escolar Jurubeba e eu espero que vocês tenham gostado muito e façam kits maravilhosos para os seus clientes. Aproveitem as dicas, façam na combinação que você quiser. Pode fazer bordado, você pode fazer com filme de recorte, você pode fazer sublimado, você pode personalizar assim, do jeito que você tiver aí. Se você não tiver nenhuma forma de personalização, faça pet aplique, mas não deixe de vender peças lindas para seus clientes, seguindo as dicas de Jurubeba. São aulas que eu ensinei de todo o meu coração. Se você não assistiu às outras aulas, tem mais 3 aulinhas aí para trás, que eu ensinei outras peças desse kit lindo. Espero que vocês tenham gostado dessa maratona e não deixem de se inscrever no canal, porque ainda tem muita coisa bacana que eu preparei para vocês esse ano, tá bom? Beijos, obrigado por quem assistiu, obrigado por seu like, fiquem com Deus, até a próxima.